Boa noite, gente. Vamos dar início aqui à nossa live com a nossa convidada especial, Cristiane Sanches. De antemão, agradecido por ela ter aceito. A gente pensou nessa live com o intuito de trazer para os enfermeiros, né, o pessoal da Lamparina, para conhecer um pouco mais sobre legislação, sobre campo de atuação, sobre a visão de um acupunturista enfermeiro, né? Então, assim, a gente estava conversando antes aqui, eu e Cris, e ela me falou, né, que desde 2018, né, que o Corém novamente aceita como especialização a classe de enfermeiros, e eu nem sabia, ela estava me falando que ela faz parte hoje do Corém, em São Paulo. E aí a gente vai fazer uma live aqui, tipo um bate-papo, né? Onde ela vai conduzindo aqui junto comigo e com vocês também podem participar. Só peço que aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, abra o áudio, fale e automaticamente desligue, tá? Para que a gente não tenha interrompimento com barulhos externos e que a gente possa fluir da melhor maneira possível. A Cris, eu quero que você se apresente, né? E que essa grupo de discurso, de discussões de casos da MTC, que é bem interessante, né? A gente estava falando sobre isso, porque eu tinha visto alguma coisa sobre fibromialgia, eu pensei que o grupo era bem específico sobre fibromialgia, mas ela falou não, que é para todo tipo de assunto, todo tipo de patologia pertinente à acupuntura. Então, deve ser mais interessante ainda. E Cris vai se apresentar e quis falar rapidinho depois sobre esse grupo, porque é muito interessante. O grupo está discutindo essa visão, né, da MTC, que é a base da nossa filosofia de trabalho, né? Enxergar o homem como um todo, a parte holística e essa compreensão que nos separa o corpo de mente, está tudo junto e misturado, né? E que qualquer um desses lados aí tiver um desequilíbrio, repercute automaticamente no outro lado. Com você aí, Cris. Obrigada por me convidar, Estênio. Olá a todos. Espero que todos estejam bem, né? Nesse momento que a gente passa, é importante que todos estejamos bem. Agradeço, Estênio, o convite para participar aqui. Eu vou me apresentar para vocês, então, contar um pouquinho quem eu sou, tá? E o que eu ando fazendo no mundo aqui da acupuntura. Eu sou Cristiane, meu nome é Cristiane Garcia Sanches, né? Mais conhecida como Cristiane Sanches. Eu sou enfermeira, me formei em 1994, então já tenho um tempinho aí na estrada. Sou acupunturista, tenho a minha especialidade desde 2001, né? Quando eu terminei o meu curso. E desde que eu fiz a minha especialização em acupuntura, eu atuo nessa área. Eu trabalho praticamente metade do meu tempo com acupuntura. Bom, depois que eu me formei, em 1994, eu acho que eu fiz o que muita gente faz, né? O que foi que eu fiz? Eu saí procurando um emprego em um hospital, né? Que é o que as pessoas da minha área, né, de enfermagem normalmente faz. Acaba a faculdade e vai procurar um primeiro emprego num hospital, né? Eu fiz a minha faculdade aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, fiz aqui na Escola de Enfermagem da USP, terminei e fui trabalhar no hospital universitário. Durante a minha formação, eu tive uma disciplina que eu acho que ela é muito comum nos cursos ainda hoje, que é uma disciplina chamada Terapias Alternativas. Na época tinha esse nome.
E eu fiz essa disciplina, ela era uma disciplina optativa do curso de enfermagem, achei ela muito interessante, mas ficou lá, né? Depois que eu me formei, fui trabalhar, fui exercer a minha profissão, né, dentro do hospital universitário, onde eu fiquei por 8 anos consecutivos. Eu comecei a perceber que seria interessante eu agregar mais conhecimento à minha prática, e não era só um conhecimento da área específica que eu já tinha na minha formação. Eu achava que eu precisava de um conhecimento um pouco maior, um pouco melhor, que me desse mais autonomia de atuação. E aí eu lembrei dessa disciplina de terapias alternativas, que era assim que se chamava na época, né? E aí eu comecei a procurar um curso, então, onde eu pudesse agregar alguma coisa. Eu não sabia exatamente, né, o que eu queria fazer na época. Eu sei que eu queria fazer alguma coisa nessa área. E aí, na época, a gente não tinha tantas opções assim, era basicamente floral, reiki, acupuntura e as terapias de massagem, né? Então, tinha poucas coisas ainda. E aí eu resolvi, então, fazer acupuntura. Fiz acupuntura pela aba, né, que foi a minha escola, minha grande escola, e desde então, né, desde que eu terminei meu curso, assim, nunca mais desgrudei dessa associação, porque é uma associação que só me acrescenta, todo o tempo, né, da minha vivência com a acupuntura só me acrescenta. Bom, eu desde que me formei, né, eu estava falando aqui no começo, eu atuo desde que eu fiz o curso de especialização, atuo com acupuntura. Atuei com acupuntura no ambulatório do hospital que eu trabalhava, tá? De forma um pouco restrita, mas eu trabalhava com um grupo de pacientes hipertensos e acompanhava esse grupo de pacientes hipertensos, então eu consegui desenvolver um trabalho bastante interessante com esse grupo de controle de pressão arterial, usando auriculoterapia. E depois que eu saí do hospital, logo depois eu saí do hospital, porque eu passei num concurso que foi do Conselho Regional de Enfermagem, no Corém, aqui de São Paulo, onde eu trabalho até hoje. Eu acabei saindo do hospital, mas eu nunca mais parei de exercer a acupuntura. Eu sempre trabalhei com acupuntura em diversos âmbitos onde eu estive, em todos os lugares por onde eu passei, desde unidades de ensino, né, quando eu terminei meu mestrado, eu fui dar aula, fui para a vida acadêmica, e aí eu montei um ambulatório dentro da universidade, um lugarzinho pequenininho, uma salinha que estava lá, e comecei a tratar os alunos, fazia acupuntura nos professores, meus colegas, alunos, enfim, porteiro, qualquer pessoa que quisesse podia passar naquela sala com o horário lá marcado. E daí essa foi a minha, vamos dizer assim, o meu início, né? Meu momento em que eu comecei a, de fato, colocar na minha vivência tudo que eu tinha aprendido na acupuntura. Tá? Vamos conversar aqui um pouquinho, né? Deixar de falar um pouco de mim, vamos conversar aqui um pouquinho, só para vocês me conhecerem, né? Saberem onde é que eu estou inserida, né? O que eu estou fazendo. Então, eu sou enfermeira, eu trabalho dentro do Conselho Regional de Enfermagem desde 2005, já tive minha experiência, minha vivência toda como enfermeira dentro de unidade hospitalar, dentro de unidades de internação, pronto-socorro, eu atuei em quase todas as áreas, porque naquela época a gente não tinha uma especialização para enfermeira, então a enfermeira era generalista, eu atuei praticamente em todas as áreas. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do enfermeiro acupunturista, que é uma coisa bastante interessante, né, da gente saber que nós, enfermeiros, né, somos uma das poucas profissões, né, que temos uma regulamentação legal, temos uma lei do exercício profissional. E o que isso significa? Significa que para exercer essa profissão precisa ter qualificação. Não é qualquer pessoa que pode se dizer enfermeiro e sair fazendo qualquer coisa, né?
Então, desde 1986, a nossa profissão é regulamentada por lei. Isso é uma coisa importante da gente sempre lembrar, porque a gente tem várias profissões que ainda não são regulamentadas por lei. Elas existem por força de resoluções, mas elas não têm uma lei ainda. E a nossa tem, né? E a gente tem que valorizar bastante isso. Bom, desde 1997, né? Em 1997, vamos começar assim, o COFEM fez uma resolução dando o enfermeiro a autonomia de exercer a acupuntura e outras especialidades, várias especialidades. Se eu não me engano, tinha mais de 30 especialidades nessa resolução de 1997, tá? Onde a acupuntura estava inserida. Depois isso teve, né, um contexto histórico e o COFEM teve que suspender essa resolução. Em 2008, o COFEM ele faz de novo uma resolução autorizando o enfermeiro a usar de forma autônoma a acupuntura em suas condutas profissionais, tá? Após comprovação da sua formação técnica específica, né? Você tem que apresentar a sua formação para o conselho, enfim, tá? E aí a gente tem, então, a partir de 2008, uma resolução que vigora, e ela vai vigorar até 2016, onde, novamente, a gente tem essa resolução sobrestada, e aí ela volta novamente em 2018. Tá? Então, a resolução mais nova que a gente tem, né, de acupuntura, para a nossa área de enfermeiros, ela data aí de 2018. Tá? Então, essa resolução, ela foi uma grande conquista, na verdade, de todos os enfermeiros, porque a gente já tinha, desde 1997, né, a autorização para exercer a acupuntura de forma autônoma. E isso foi, né, tendo várias repercussões aí no meio da área da saúde, enfim. E a partir de 2018, então, agora a gente tem novamente essa resolução, né, vigorando, e foi uma super conquista, porque imagina, gente, desde 1997 você tinha autonomia para exercer a acupuntura, né, e isso foi teve que ser parado por um tempo, retomado, parado novamente, retomado. Então, todo o movimento que enfermeiros acupunturistas fizeram a partir de 2016, 2015, foram movimentos muito importantes para que a gente conseguisse novamente resgatar essa especialidade para a nossa profissão, tá? Então, a gente tem aí essa resolução, que é a resolução 585 de 2018, que reconhece a acupuntura como especialidade ou ainda qualificação do profissional de enfermagem. Por que ou qualificação? Porque dá a oportunidade do enfermeiro ou fazer especialização com no mínimo 1.200 horas, isso é uma exigência da resolução, ou 360 horas em termos de qualificação profissional. Então, às vezes, ele não quer se especializar, ele não quer fazer 2 anos de curso, 1.200 horas, quer fazer um curso menor, ele também pode fazer isso por essa resolução. Essa resolução, na verdade, ela não perdeu em conteúdo da resolução que já tinha em 1997, que era bem abrangente, mas veio trazer aí também, manter, na verdade, essa opção, né, da especialização ou ainda da qualificação. Tá? Não sei se todo mundo aqui conhece, né, essa resolução e sabe desses 2 termos que estão nela, que são coisas bem interessantes. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, né, no meio dessa nossa saga aí das resoluções e da autorização para o exercício da acupuntura, é que a gente vai ter ainda um pouco mais para frente, e recentemente, né, isso é de 2019, uma resolução que o COFEM faz, que autoriza o enfermeiro a realizar todas as suas práticas regulamentadas por lei
em clínicas e consultórios próprios de forma autônoma, tá? E aí eu digo que assim, era tudo que a gente precisava, né, para poder exercer a nossa profissão, não só a acupuntura, mas a resolução coloca os enfermeiros poderão realizar em clínicas e consultórios atividades e competências regulamentadas pela Lei do Exercício Profissional, pela Lei 7.498, tá? E a nossa Lei do Exercício Profissional e não sei aqui se todo mundo já, né, conhece ela, mas eu vou falar só rapidamente, né? Ela traz uma série de ações, né, que são do âmbito do enfermeiro e muitas ações privativas do enfermeiro, onde só ele pode fazer dentro da equipe de enfermagem, né? Porque a nossa profissão ela ainda conta com um técnico e com um auxiliar de enfermagem. E todas essas atividades regulamentadas por lei, elas podem ser realizadas dentro de clínicas ou consultórios, né? E aí isso amplia muito o campo de atuação do enfermeiro. Então, por exemplo, dentro das especialidades, né, que a gente tem aí pelas resoluções, pela resolução mais recente do COFEM, que é a resolução 625 de 2020, que é uma resolução que vem alterar uma anterior de 2018, acrescentando especialidades, a gente vai ver que as especialidades são divididas em 3 grandes áreas, né? Uma primeira área que envolve toda a atenção básica, saúde coletiva, saúde da criança e do adolescente, ciclos vitais importantes aqui, tá? A segunda área de especialização está ligada com gestão e administração de todos os serviços, tá? Onde o profissional de enfermagem atua. Essa é uma área que o enfermeiro recorre muito, né? A área de gestão. E a gente tem uma terceira área aqui, que é de ensino e pesquisa. Então, dentro das especializações para o enfermeiro, a gente tem 3 grandes áreas que envolvem, então, a atenção básica, a gestão, ensino e pesquisa. Todas as especializações colocadas aqui, a grande maioria delas, principalmente que fazem parte da área 1, que é a área de atenção básica, todas elas o enfermeiro pode atuar usando a acupuntura ou as suas outras especialidades. Tá? Dentro da atenção básica, por exemplo, dentro das unidades de saúde, postos de saúde, núcleos de assistência à família, estratégias de saúde da família, enfim, né, e outros ambulatórios, CAPs, enfim, mas ainda pode, dentro das especialidades, exercer também isso de forma autônoma em consultórios, fazendo consultas de enfermagem e fazendo administração de tratamentos que são pertinentes a cada uma das especialidades. Em acupuntura, por exemplo, né, é bem possível utilizar essa especialidade em consultório, fazer a consulta, fazer diagnósticos e propor tratamentos de forma autônoma. Eu não preciso de outro profissional dizendo como é que eu devo conduzir o tratamento, tá? Isso serve para várias especialidades. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui, né? Porque eu acho que eu já falei um tanto e eu gostaria de ouvir um pouco mais, se alguém tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento com relação a essa questão das resoluções da lei do exercício profissional, né, das resoluções que são próprias da acupuntura, da resolução que autoriza a abertura de consultórios e clínicas e das especialidades. A gente tem aí várias, eu separei essas porque essas estão mais ligadas ao assunto que a gente está conversando. Estênio, você quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que a gente possa fechar um pouco? Não, Cris, eu queria que você falasse um pouco com relação ao seguinte, que eu vejo muitas pessoas comentarem. Mas se de repente volta atrás e aí não for permitido mais o Corém aceitar como especialização, como é que eu fico? Ok, isso é uma pergunta muito recorrente, né? Tá, eu vou lá e faço o curso de especialização em acupuntura e aí a resolução ela fica sobrestada e aí como é que eu faço? Bom, vamos pensar o seguinte: toda resolução, né, que fica sobrestada, ela está sobrestada. Isso significa que
naquele momento, não é possível fazer nenhuma regulamentação específica sobre ela, nem falar absolutamente nada sobre ela, porque ela está em julgamento, tá? E esse estado, né, de julgamento dessas resoluções, elas não desautorizam os enfermeiros que já eram especialistas e que já estavam atuando no mercado de trabalho, tá? Pode modificar um pouco a forma disso, mas não desautoriza. Isso é uma coisa importante de saber, porque quando a resolução entra em sobrestado, tá? Muitas vezes as pessoas falam, a resolução foi revogada. Ela não é revogada dessa forma. Ela tem um trâmite para ser revogada, ela demora para ser revogada e ela fica em sobrestado. Significa que ela está em julgamento. E quem já estava atuando faz o quê? Continua atuando, tá? Enquanto ela está sendo julgada. Se ela for julgada, por exemplo, e for necessária sua revogação, a revogação ela passa a vigorar a partir da data da publicação dessa ação, e não é retroativo. Isso significa que, se eu já fiz a minha especialização, se eu atuo no mercado de trabalho, se eu já tenho a minha clínica, o meu consultório, se eu já tenho um ambiente onde eu atuo, essa resolução revogada, ela não é retroativa, ela não pode chegar para mim, né? Ninguém vai poder chegar para mim, isso serve para todas as áreas, tá, gente? E dizer para você, pode fechar seu consultório que você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque você estava numa vigência anterior. E a partir daquela data, o que ficou decidido é o que você não vai poder fazer. Então, por exemplo, a acupuntura, vamos dizer acupuntura, porque não é o que acontece hoje, tá? Mas se fosse a acupuntura revogada, por exemplo, para o enfermeiro, ele não pode exercer isso em nenhum âmbito. Então, a partir daquela data, eu ficaria onde eu estou, no meu consultório, por exemplo. Eu não poderia ir além do meu consultório. Ou eu ficaria na minha clínica, não poderia ir além dessa clínica ou desse ambiente que eu estou atuando nesse momento. Mas eu não vou precisar fechar o meu meio de atuação. Fica claro isso? Acho que isso é importante, né, de todo mundo compreender, porque às vezes paira, né, um medo de que aí, como que a gente vai fazer? Eu passei por essas fases, tá? Quando eu fiz o meu curso, né, eu terminei ele em 2001, a gente estava sobre a vigência da resolução de 1997, que foi a primeira resolução que a gente teve autorizando de forma autônoma a acupuntura para o enfermeiro. Em 2001, exatamente, né, no ano que eu me formei, que eu já estava atuando com a acupuntura, a resolução ficou sobrestada. O que isso quer dizer? Ela estava em julgamento, mas quem já estava atuando continuou atuando. Tá? E isso vigorou durante todo o período de julgamento dessas resoluções. Então, isso é bastante importante de saber. Toda resolução, toda lei, né, ela passa a vigorar a partir da data da sua publicação e ela não é retroativa, tá bom? Ficou claro isso para todo mundo, para vocês? Sim, eu acho que sim. Cris, tem uma pergunta aqui. Okay. Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar até no... Se o enfermeiro atua em uma prefeitura, sendo o cargo do concurso como enfermeiro, ele pode incorporar a acupuntura na sua prática ou somente se ele for concursado como acupunturista? Deu para entender? Deu. Então, aqui em São Paulo, a gente não tem esse concurso para enfermeiro acupunturista. Normalmente, aqui em São Paulo, a gente tem um campo muito fechado de área médica, que prestam concursos para acupuntura, e normalmente os concursos são fechados para essa área. Mas eu sei que em diferentes estados do nosso país, isso não funciona dessa forma, né? Bom, se você tiver um lugar para atuar e não tiver nenhuma objeção com relação a isso, e tem a sua especialização, você pode sim fazer acupuntura no ambiente que você trabalha, tá? Por exemplo, você trabalha, vamos pensar num CAPS, tá? Eu não fui contratada como enfermeira acupunturista nesse CAPS, eu só fui contratada como enfermeira, mas eu tenho especialização, tenho uma abertura para atuação com acupuntura,
tem o consenso multiprofissional, porque normalmente a gente faz isso em consenso, tá? Eu não chego com as minhas agulhas e já vou fazendo isso, todo mundo sabe que a equipe multiprofissional é muito importante, tá? Todas as discussões que a gente faz são em equipe multiprofissional. E tendo a abertura para isso, você tendo a especialização, você pode fazer. Tá? Eu acho que isso é bastante importante também da gente cuidar, né? Assim, de conversar sempre com a equipe multiprofissional. Eu vejo muitos enfermeiros aqui em São Paulo, por exemplo, que atuam nessa área do CAPES e atuam em outras áreas de saúde mental. Eu vou citar essa área porque é uma área que recentemente eu fiz várias fiscalizações e tive uma conversa muito, muito boa com um grupo de enfermeiros e grupo multiprofissional com relação a isso. Esses enfermeiros, eles tinham especialização, mas eles não eram contratados como especialistas em acupuntura, tá? O que eles queriam fazer? Eles queriam colocar a acupuntura como um recurso para esses pacientes, principalmente para os pacientes que tinham dificuldade para dormir, que tinham muita ansiedade, que estavam muito agitados, que estavam em fase de adaptação medicamentosa ou estavam em fase de tratamentos iniciais. Como é que a gente conduziu essa conversa? Chamamos a equipe multiprofissional. Tá? Não havia um profissional especialista, tinha um enfermeiro não tinha outros, e dentro do consenso, a equipe multiprofissional colocou, então, a possibilidade desse enfermeiro fazer a acupuntura nesse grupo de pacientes. Isso é muito interessante, porque começa a abrir campos que antes a gente nem imaginava em discutir. A gente nem pensava em abrir esse tipo de conversa. Porque quando falava enfermeiro, não, enfermeiro deixa para lá, né? Enfermeiro vai fazer outras coisas e não vai se. E claro, assim, enfermeiro que vai fazer isso dentro de um serviço, né? Ele tem que dar conta das atividades que ele faz e mais uma atividade. Então, muitas vezes, o enfermeiro, ele fala, eu acho muito interessante fazer acupuntura, mas eu tenho que dar conta de tanta coisa, então talvez eu faça isso em outro momento. Ok, também, não tem nenhum problema. Mas que fique, né, a possibilidade da existência desse campo de atuação. Tá? Então, é possível que você atue em diversos campos e não somente dentro de um consultório. Dentro do consultório é muito legal você atuar. Por quê? Porque você tem os seus pacientes, você tem a sua forma de conduzir o tratamento, você tem a sua forma de conduzir as suas orientações, e isso é bastante interessante. Mas dentro de outras áreas, é bem possível também fazer esse tipo de ação, levando sempre em consideração o consenso da equipe multiprofissional. Tá? Ok, Cris. Tem uma outra pergunta aqui. Preciso da entrada no Corém como enfermeira acupunturista para atuar no consultório? Precisa, porque não porque para atuar no consultório, você precisa registrar sua especialização, tá? É uma solicitação da resolução de 2018. E eu acho que isso se aplica para todos os conselhos, tá? Aqui em São Paulo, eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo, a gente não tem cobrança de taxa para esse tipo de registro, tá? Da especialização. Eu acredito que os outros conselhos também não tenham essa taxa nesse momento. Isso já teve, mas pensando no momento atual, né, que a gente está na pandemia, uma série de coisas aí, o COFEM, ele liberou a taxa, tá? Então, é importante que você faça o seu registro no conselho. A resolução pede isso, tá? E a partir do momento que você faz o seu registro da sua especialidade, você então está autorizado a usar essa especialização de forma autônoma dentro de clínicas e consultórios. Deu para compreender isso também? Então, é importante o registro da especialização, seja ela qual for, que a gente está falando de acupuntura, mas qualquer especialização, tá? Pela resolução mais recente ainda das especializações de 2020, toda especialização ela deve ser registrada no conselho, tá?
Então, é importante, não é só a acupuntura. Isso. Ok. Agora, por enquanto, aqui não tem. Ela também colocou aqui. Inclusive, recebemos uma carteira, né? Isso, exatamente. Recebe uma credencialzinha, né? Que é muito interessante nas fiscalizações, que às vezes as pessoas falam, mas você é enfermeiro e pode, né? Não só pode, como você tem uma autorização, você é um profissional credenciado, né? Você é um profissional autorizado pelo conselho a exercer essa especialização. Isso é bastante interessante, porque tem muita gente que não sabe que enfermeiro pode fazer acupuntura, mas é muita, inclusive enfermeiro que não sabe que pode fazer acupuntura. Tá? Exatamente. A própria profissão desconhece. Eu sei porque várias pessoas me veem nas redes sociais, né? Eu tenho uma página no Instagram, tenho uma página no Facebook, eu converso bastante sobre acupuntura, enfim, as pessoas me conhecem e falam assim, mas enfermeiro pode fazer acupuntura? Desde quando? Desde 1997, o enfermeiro pode fazer acupuntura. Tá? Então, com a resolução mais nova, então, né, de 2018, a gente tem toda a autorização aí para exercer essa especialização. Então, é importante que a gente saiba, né, o que a gente pode fazer, né, e como é que a gente vai conduzir isso que a gente pode fazer. Então, eu posso exercer a acupuntura de forma autônoma, dentro da minha profissão, eu posso, e como é que eu devo fazer isso? Eu preciso registrar o meu título, então eu preciso ter uma formação. Tá? Eu preciso ter uma formação e dentro dessa resolução, ela não pode ser inferior a 1.200 horas quando é uma especialização. Então, é um curso que exige de você não só uma qualificação, mas um conhecimento bastante extenso. Quando a gente fala de acupuntura, posso abrir um pouco aqui, Stênio, para só fazer um raciocínio? É o seguinte, quando a gente fala em acupuntura, não é só pegar a agulha e ir lá e falar para a pessoa, onde é que dói que eu vou colocar uma agulha aí, tá? Não é isso. A acupuntura, ela está dentro de uma das práticas da medicina chinesa, uma das várias práticas da medicina chinesa, que é composta por outras que não só a acupuntura. A acupuntura, ela tem um corpo próprio de conhecimento, tá? Que você precisa saber para exercer raciocínios clínicos, fazer diagnóstico, propor tratamento. Dentro desse corpo de conhecimento, a gente vai estudar várias coisas, né? A gente vai estudar desde processos fisiológicos, anatômicos, dentro desse corpo de conhecimento, que muitas vezes coincide com o que a gente já conhece, né? Da nossa formação, tá? E algumas coisas são muito próprias desse conhecimento. Né? Então, a acupuntura, por exemplo, dentro desse corpo de conhecimento da medicina chinesa, é uma das práticas que trabalha com uma condição energético-funcional. Então, além de trabalhar no âmbito funcional, né, fisiológico, funcional, então meu dedo, meu braço, tudo tem que mexer bem, não pode doer, enfim, se dói, eu preciso saber o que está causando isso. Isso no campo funcional e no campo energético. Tá? Então, aqui eu preciso saber e conhecer a fisiologia energética que vai conduzir o meu raciocínio clínico, diagnóstico para um tratamento específico com essas agulhas. Eu preciso conhecer todo o local anatômico onde eu vou inserir as agulhas. Então, eu preciso ter conhecimento bom de anatomia, né? Anatomia mesmo, preciso saber lugares do corpo. Eu preciso conhecer, paralelamente à anatomia, né? Dentro desse conhecimento específico, eu preciso saber sobre trajetos energéticos, chamados de meridianos, por onde as nossas energias fabricadas, né, são conduzidas pelo meu corpo, elas são conduzidas por trajetos que circulam por espaços anatômicos, e eu preciso conhecer esses espaços anatômicos para poder inserir as agulhas, porque se eu não conheço esse espaço anatômico e eu vou inserir uma agulha, eu corro um risco gigantesco de cometer uma iatrogenia. Então, é muito importante que eu conheça esses espaços. Então, o curso, ele te dá toda essa possibilidade de conhecer
é esse aspecto anatômico, funcional e energético, é um conjunto que vai perpassar não só pelo conhecimento anatômico, energético e funcional, e a partir daí como é que eu insiro essas agulhas. Tem tamanhos, tem formas de fazer isso, tem hora que é agulha, tem hora que não é agulha, tem hora que a gente utiliza outros estímulos, como o estímulo de calor, por exemplo, que é dado pela moxabustão, que anda grudado com a acupuntura, na verdade faz parte da mesma prática, né? Acupuntura e moxabustão são duas práticas que a gente aprende em conjunto, tradicionalmente elas são usadas em conjunto, então, ora eu posso usar o estímulo da agulha, a depender do diagnóstico que eu estou fazendo, né, do meu paciente, ora eu posso usar o estímulo de calor dado pela moxabustão, ora, eu posso usar mais modernamente estímulos luminosos, como os lasers, os LEDs, por exemplo, ou estímulos elétricos ainda, né, que é dado aí pelos aparelhos de eletroacupuntura. Mas eu preciso dominar isso. Eu preciso saber como é que eu mexo com estímulo luminoso, como é que eu mexo com estímulo elétrico, como é que eu mexo com as agulhas, como eu mexo com o estímulo do calor que é dado pela moxabustão. Todo esse conhecimento, ele é extremamente importante, porque senão nós cometemos uma iatrogenia, nós cometemos erros, e a gente não quer cometer erros, né? A gente quer ser assertivo na nossa terapêutica, a gente quer que o nosso paciente se sinta bem no final. Tá? A gente quer entregar uma resolutividade no nosso tratamento, a gente não quer só colocar agulha para ver o que, é que vai acontecer. E eu também não posso colocar agulha em qualquer lugar. Tem vários lugares do nosso corpo que são interditados para agulhas. São locais onde as agulhas não podem ser colocadas. E eu preciso saber disso. Então, dentro do conhecimento aí que a acupuntura te proporciona, né, ela te qualifica para uma ação, ela te especializa para uma ação. Tá? Que não é só o uso da agulha. Muita gente fala acupuntura, pensa só na agulha, mas na verdade tem uma série de coisas que eu preciso conhecer. Por exemplo, preciso saber como esse pensamento, né, chinês conduz o entendimento das doenças. Como pensa a saúde e a doença. Tá? Para que eu consiga fazer orientações para promover a saúde dentro desse corpo de conhecimento, que eu possa agregar com o que eu já tenho na minha prática como enfermeiro, tá? E como é que eu conduzo um raciocínio clínico? O paciente senta na nossa frente, qual a primeira coisa que a gente fala para ele? O que está acontecendo com você? Como é que eu posso te ajudar? Conta para mim o que você está sentindo. Isso é dito de diversas formas, mas com o mesmo objetivo. De eu entender o que o paciente está sentindo, qual é a queixa dele. Porque eu vou trabalhar em cima disso. Então, quando eu faço essa pergunta para o meu paciente, eu tenho que ter aqui na minha cabeça, né, um corpo de conhecimento para interpretar o que ele está dizendo para mim. Porque senão eu não consigo sair do lugar. Seja como enfermeiro ocidental, seja como qualquer outra profissão, seja como acupunturista. Né? Eu preciso saber interpretar o que ele está me dizendo como sintomas. E dentro da acupuntura, a gente tem um conhecimento próprio também, que é de entender como se dá o processo de adoecimento. Então, a gente vai estudar vários processos de adoecimento, como esses processos se dão, quais são os sintomas que a pessoa pode ter, como eu interpreto isso, como que eu dou um diagnóstico e como que eu faço uma terapêutica no final. Eu diria que fazer a terapêutica é a coisa mais fácil, quando você sabe o diagnóstico, sabe conduzir tudo isso, né? E aí fica mais fácil. Então, colocar agulha não é a coisa mais difícil, ou escolher um estímulo, né, que vá revigorar as energias do seu paciente, estimular as energias que ele precisa, é até fácil, né? Mas o raciocínio para eu chegar nisso me exige essa qualificação, me exige essa especialização, exige esse corpo de conhecimento. Deu para compreender isso? Tá? Então, dentro dessa nossa estrutura, né, de conhecimento, a gente vai angariando aí, né, várias possibilidades de desenvolver isso em vários campos de atuação. Então, posso atuar dentro da minha clínica, mas posso atuar dentro... Olha, eu vou dar um exemplo meu, posso atuar dentro de qualquer serviço. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é muito interessante.
eu estava na universidade, né? Estava dando aula na universidade, e, e as pessoas me pediam para fazer acupuntura, né? Eu tinha um consultório dentro da universidade, numa salinha, depois eu ampliei esse consultório para fora da universidade, porque era muita gente, aquele espaço era pequeno, né? E posteriormente a isso, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: eu tenho um filho, né, que tem autismo, e que ele foi tratado por mim desde o início, tá? Desde o início. Então, ele faz uso mínimo de medicamento, de um medicamento, a dose mínima, né? E ele tem 80% das atividades de vida dele preservadas, ele faz sozinho, ele consegue compreender. Isso foi um trabalho desenvolvido junto com a acupuntura. Tá? Meu filho tem 21 anos hoje, para você ter uma ideia. Há 20 anos não era tão simples fazer um diagnóstico de autismo e nem conduzir um tratamento nessa área. Tá? E eu conduzi esse tratamento com a acupuntura em quase 15 anos com ele. O que eu quero contar aqui, compartilhar com vocês que foi interessante, né? Ele precisou, em algum momento, né, pelos 5, 6 anos, ele precisou frequentar uma escola. E eu coloquei ele numa escola específica para esse grupo de crianças, que eu encontrei aqui em São Paulo. Também não era uma coisa muito comum. Hoje em dia essas coisas são um pouco mais comuns, mas naquela época não era muito. E aí, algumas pessoas me perguntavam: nossa, mas seu filho é tão calmo, seu filho é tão esperto, né? Seu filho está tão ligado nas coisas, como é isso, né? Eu, na verdade, eu nem tinha me dado conta do quanto ele estava tão diferente das outras crianças. Eu só me dei conta quando eu comecei a observar isso. E aí as pessoas falam: o que ele faz? Né? Que terapia que ele faz? Aí eu falei: faz acupuntura. Um grupo de pais olhou para mim e falou assim: faz o quê? Você faz acupuntura. Aonde? Eu falei: comigo mesma. Eu sou acupunturista do meu filho, eu sou terapeuta do meu filho, tá? E aí, esse grupo de pais, né, se propôs fez uma proposta para mim e para a escola, se propôs a discutir na escola um espaço para que eu realizasse a acupuntura nos filhos deles, tá? E por 8 meses eu realizei a acupuntura em várias crianças naquela escola. Veja, não era um lugar que estava pronto. Ele não nasceu, aquele espaço não estava ali. Ele foi um espaço conquistado, ele foi um espaço que se deu em função de uma situação, né? Então, ali eu consegui desenvolver a acupuntura com esse grupo de alunos naquela época, que foi extremamente proveitoso. Fiz acupuntura nos pais, os cuidadores sofrem muito, né? Tem vários desgastes aí, né, como pais, como cuidadores, enfim, e nas próprias crianças, nos professores. Acabei fazendo até na diretora, enfim, um grupo todo participou disso, e foi muito interessante. Então, estou compartilhando isso com vocês, porque às vezes os lugares eles não estão prontos, né? O enfermeiro está descobrindo agora muitas especialidades, essa é uma, por exemplo. Então, tem muitos lugares que eles não estão prontos, mas que você pode se inserir com o seu conhecimento. E tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil de você desempenhar essa especialização. Tá? Queria compartilhar isso porque é muito interessante, porque algumas pessoas me falam assim: ah, mas onde eu trabalho não tem um lugar, onde eu trabalho não tem acupuntura. Não tem, mas você pode criar um espaço, né? A maioria das coisas, na verdade, olha, eu não sei quantos enfermeiros tem aqui, mas enfermeiro é um ser criativo, né? Acho que ele nasce criativo, ele nasce com a mente, com células germinativas fazendo mitose 200 mil vezes por minuto, né? A gente tem que ser criativo na nossa profissão, nas coisas que a gente faz. Em segundos, você tem que criar formas e jeitos de resolver uma série de situações. Então, não é possível, né, que para um campo de atuação desse, o enfermeiro também não seja criativo. Certamente será, porque é isso que eu tenho visto. Enfermeiros com uma criatividade imensa, falando: consegui inserir essa terapia aqui, estou conseguindo fazer isso naquele lugar que eu estou trabalhando, consegui fazer com que os profissionais que trabalhem comigo façam acupuntura comigo, para eles saberem como é. Então, a criatividade, gente,
todo mundo tem criatividade, mas eu digo que o enfermeiro é um ser à parte, né? Ele é um ser que tem uma criatividade, porque a profissão exige. Você está no meio das coisas, alguém chega e fala assim, como que eu faço isso? Dá conta disso. E aí você olha e fala assim, oh, peraí, né? E aí, não sei, né? Vem uma força e você vai lá com conhecimento, com a habilidade que você tem, e você dá um jeito de resolver. Então, com a acupuntura, eu acredito que a gente também vai criando vários campos de atuação, além dos que já existem, né? Alguma coisa que vocês queiram Eu escuto, eu tenho muitos grupos de enfermeiros, né? E uma das coisas que eu escuto muito é exatamente isso, que enfermeiro tem que ser estudado pela NASA. Ah, porque mostrou até uma situação, um óculos, a enfermeira quebrou a haste, ela pegou uma seringa fininha, um esparadrapo, fez uma hastezinha temporária para usar ali e se virar. Então, assim, realmente precisa de muita criatividade, né? Porque isso em está questões de trabalhando com vida e coisas que tem que ser agora e coisas que não estudou, nunca aconteceu e de repente tem que lidar com aquilo, né? É por aí. exatamente. Ô, Cris, foi muito bom você falar sobre essa questão da, do profissional, do acupunturista, né? De ele tentar também fazer a sua parte, né? Como qualquer profissional. A pessoa fica só esperando, não, eu vou fazer acupuntura, eu tenho que montar meu consultório, tenho que fazer assim, fica naquela coisa muito limitada, né? E quando a gente quer, a gente vai para uma instituição de caridade, a gente faz qualquer coisa e aí tem que plantar a sementezinha para depois colher também, né? Nem sempre as coisas estão tão prontas para que a gente só faça montar e colher os frutos, né? E outra coisa que você Aqui, na falou muito maioria das vezes, pertinente, as coisas não estão prontas. é, é uma coisa que você falou muito pertinente, é exatamente essa questão de a luta mesmo, né? E não ficar esperando, porque eu estava te falando, teve muita gente que eu vi no início que eu estava fazendo meu curso há 10 anos atrás, não vou fazer o curso, não desistir, porque esse negócio aí de vigorar dos médicos, que vai proibir a gente fazer a acupuntura, e aí não fez, já tem 10 anos, né? E muita gente que fez já está atuando há 10 anos, né? Exatamente, exatamente. A gente compreende até os anseios que isso traz, né? Tô fazendo uma especialização, e aí, o que eu vou fazer com isso? Você vai fazer, tá? Porque enquanto você está fazendo a sua especialização, as coisas estão sendo julgadas, né? As coisas estão sendo trabalhadas. Então, e aí eu chamo a atenção também, né, dessa representatividade que o enfermeiro tem. O enfermeiro está em todos os lugares onde tem serviço de saúde, minha gente. Tá? É só pensar no serviço de saúde, tem enfermeiro lá dentro, né? Então a gente ocupa todos os serviços de saúde. Não tem um serviço de saúde que não tem enfermeiro, né? Só se não tiver porque está irregular, mas normalmente tem um enfermeiro ali. Nós somos, eu estava falando para o Estênio, né? Nós somos, eu peguei aqui a última estatística do COFEN, que saiu agora, 630 mil enfermeiros nesse país. Nós somos uma força, né, de trabalho extremamente grande, estamos inseridos em todos os ambientes de saúde. O nosso papel ele é importantíssimo, seja na atenção básica, seja na gestão do serviço, seja no ensino ou na pesquisa. Nosso papel é importante em todos os âmbitos. Não tem um serviço de saúde que vá dispensar o serviço do enfermeiro. Pode dispensar de outras profissões, mas do enfermeiro ele nunca vai dispensar. Porque o trabalho do enfermeiro é indispensável para o serviço de saúde. Então, quanto mais você sabe, mais você pode ajudar, mais você pode agregar para essa profissão, para a prática dessa profissão. Tá? Eu digo que assim, eu compreendo, mas eu acho que é um medo que a gente não deve ter. Porque a hora que a gente olha, né? Olha que a gente olha, ficou estranho, né? Mas quando a gente vê o número, né, de profissionais que nós temos uma força que a gente não tem ideia, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, a gente só não conquista mais porque a gente é pouco envolvido, e isso é verdade.
né, na grande maioria das vezes, a gente tivesse um envolvimento de toda a categoria, a gente teria conquistado muito mais coisas, porque nós somos muito numerosos. Nós temos expertises aí em diversas N áreas, né? Então, eu acho que a gente só não cava um campo de atuação se a gente não quiser. Porque se a gente quiser, a gente tem campo de atuação em todos os lugares que a gente estiver presente, tá? Seja com o paciente, seja com a equipe que trabalha com a gente, né? Eu trabalhava numa instituição pequena, e trabalhava na educação continuada dessa instituição, e o que tinha direto ali, né? O pessoal reclamando de estresse, que é uma coisa que todo mundo reclama hoje em dia, mas na verdade desde sempre, né? Estresse na enfermagem, gente, estresse na enfermagem é uma coisa comum, é uma coisa que anda junto com a profissão, né? A gente sabe disso. E como é que a gente pode administrar isso? Pô, naquele lugar pequenininho que eu trabalhava, no serviço de educação continuada, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a equipe, sempre chama a equipe, vamos ver o que todo mundo pensa da gente poder trabalhar a auriculoterapia nesses profissionais aqui, tá? Vamos começar com eles, vamos ver como que vai dar. Então, eram uns 10 profissionais que estavam se afastando bastante, tinham bastante dificuldade de trabalhar, enfim. A gente começou a fazer um trabalho com 10 profissionais, tá? Ao final de 6 meses, todos os profissionais já tinham na sua agenda o dia de fazer auriculoterapia, naquele ambulatório que era um ovo, que era super pequeno, cabia meia dúzia de pessoas só. Então, a gente cava nossos espaços, né? E eu saí dessa instituição, mas o serviço ficou, porque tinha uma outra colega que ficou lá e ela continuou desenvolvendo. E pode ser que depois dela, outras pessoas vieram e trouxeram outras expertises aí também, que não só acupuntura, mas outras coisas, floral, outras terapias, enfim, que vão se agregando, né? Então, acho que isso é bastante importante. A gente esperar a coisa pronta, enfermeiro, acho que não espera muita coisa pronta. A gente sempre chega no lugar e fala, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, né? Porque normalmente algumas coisas estão prontas, porque elas já são clássicas, né? Mas outras não, outras a gente vai criando mesmo, a gente vai criando espaços, a gente vai criando momentos e a gente vai crescendo, então, como profissional, se qualificando e mostrando tudo que a gente sabe fazer. Né? No ensino também, então, eu atuei não só na área assistencial, né? Na área de gestão, eu fiz bastante gestão também, hoje ainda faço, mas na área de ensino e pesquisa, eu também sou uma pesquisadora, né? Eu também trabalho na área de pesquisa, produzo ciência. Então, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, estou fazendo meu pós-doutorado agora. Então, também produzo ciência com acupuntura. Meu doutorado ele foi todo desenvolvido com acupuntura, para vocês terem uma ideia. Acho que é interessante aqui a gente compartilhar isso também. Por quê? Certeza, Cris. Também as pessoas não sabem muitas vezes que elas podem desenvolver projetos de pesquisa envolvendo acupuntura. Porque a dúvida fica lá atrás, eu posso fazer acupuntura? Se eu faço acupuntura, eu posso desenvolver um projeto de pesquisa? Pode, né? Então, aqui na Escola de Enfermagem da USP, a gente tem um núcleo de um grupo de estudos de práticas complementares. Ele é um grupo multiprofissional, ele está sediado dentro da Escola de Enfermagem da USP. Depois, se vocês quiserem, eu até passo contatos. Hoje as reuniões são todas online, né? A gente não tem nada presencial. E é uma coisa que veio só enriquecer o grupo, porque muitas pessoas que gostariam de participar nunca puderam participar por conta das reuniões presenciais. E hoje o formato é online, né? Nesse grupo, a gente discute N formas de pesquisa com práticas complementares, tá? E eu levei para esse grupo de pesquisa, em 2014, um projeto para ser desenvolvido com acupuntura aplicada à estética. Eu trabalhava com estética, que é uma coisa também que na área do enfermeiro, quem é enfermeiro aqui sabe, que essa resolução da estética ela está sobrestada ainda, ela está em julgamento, mas eu já fazia e continuei fazendo, e levei a minha ação para dentro da universidade para uma discussão, inclusive, com relação a isso. Né? Então, eu desenvolvi um projeto
de doutorado, ele foi todo feito em cima da acupuntura voltada para a estética. Eu fui de uma ousadia gigantesca. As pessoas olhavam para mim e falavam, acupuntura, né, que já é uma coisa que dá bastante trabalho para levar para pesquisa, porque a maioria das pessoas que avaliam os projetos, elas olham e falam, mas a acupuntura vai funcionar para isso? Né? Faz uma cara meio assim. Você fala, vai funcionar, porque se dentro do meu consultório funciona, vai funcionar em qualquer lugar que eu fizer, né? Porque depende da minha expertise. Muito bem, então levei esse projeto e junto com ele a estética, porque eu queria colocar a estética no campo da discussão para o enfermeiro, porque essa resolução a gente ainda está com ela sobrestada. E quando a minha tese ficou pronta, que eu defendi, a gente começou a discutir novamente a questão da estética, da área da estética para o enfermeiro. Ou seja, a gente precisa de movimento também. A gente precisa fazer esses movimentos, que é um movimento ousado. Imagine, né, um monte de gente do conselho, do regional de enfermagem, do COFEM, sabendo da minha pesquisa em estética. Eles ficaram muito incomodados e começaram a mexer um pouco mais com isso, né? Porque a gente está com essa resolução de estética, inclusive como especialização do enfermeiro, sobrestada desde 2016. Tá? É muito tempo já para a gente ficar olhando e achando que eu não vou fazer nada. Olha, o campo de atuação que a gente tem é gigantesco. E aí a gente retoma discussões, chama a atenção, né, para a possibilidade disso para o enfermeiro, uma enfermeira, eu sou enfermeira, não tenho outra formação até agora, tá? Eu sou enfermeira e eu trabalho muito bem com acupuntura e trabalho muito bem quando eu insiro a acupuntura no campo da estética. Tanto trabalho muito bem que ela deu um resultado esplendoroso. Tem que falar da minha tese, né, gente? Eu defendi ela em junho do ano passado. E ela foi extremamente boa, porque ela mostrou que é possível o enfermeiro fazer as duas coisas associadas. Tá? E aí as pessoas do COFEM, do COREM, enfim, assistiram a minha defesa. E falaram, acho que está na hora da gente cutucar, né, provocar mais, né, para que essa discussão dessa resolução também seja algo que retorne, né, positivo como campo de atuação para o enfermeiro. Estou compartilhando essas coisas porque em qualquer área é possível, né, desenvolver o que você adquire de conhecimento, né, principalmente com as práticas complementares, seja ela dentro do âmbito assistencial ou seja ela no âmbito da pesquisa. Eu poderia ter trabalhado qualquer outra coisa no âmbito da pesquisa, mas eu quis trazer isso para uma discussão, e isso foi muito interessante. Ah, então, é possível inserir isso em vários contextos da nossa prática profissional. E nossos contextos são gigantescos, inclusive a área da estética, que é outra área que está aí, né, precisando de profissionais com essa versatilidade que o enfermeiro tem, né, com essa criatividade toda que o enfermeiro tem, para poder atuar. Né? E se a gente ficar esperando, eu não teria feito meu doutorado. Né? Eu não teria colocado isso numa discussão. Então, acredito que esse movimento ele é bastante importante. Tá? Então, a profissionalização, né, a qualificação, elas credenciam a gente para essa autonomia que a gente tanto busca, e a gente vê tantos enfermeiros falando, eu gostaria tanto de exercer a minha profissão de forma autônoma. É bastante importante que se busque por isso, por essa qualificação, por essa especialização, né, com esses conhecimentos, e que vamos aí, ao longo do nosso percurso, da nossa trajetória, cavando os nossos espaços, porque eles não estão prontos, né, na grande maioria das vezes. Ô, Cris, você usa em si a acupuntura estética? Olha, muita gente me pergunta isso, né? Eu faço mais nos outros do que em mim, na verdade. Mas faz, né? Mas faço. Porque eu lhe conheço há 10 anos. Tive a graça de ter você como professora e lhe digo, você está mais jovem do que há 10 anos atrás. Então, a prova viva é você mesmo, viu?
Eu faço acupuntura estética em mim, mas na verdade eu acabo fazendo mais das outras pessoas do que em Sim, mim, sim, sabe? Que às sim. vezes é um pecado, né? A gente cuidar mais do outro do que cuidar de si, né? O cuidado de si é muito importante, mas eu faço sim. Faço porque eu quero ter vida longa, né? Quero viver mais de 120 anos, eu quero viver bem, então eu faço em mim, sim. Ótimo. Cris, só para a gente encerrar, eu queria que tu passasse um pouco assim, você falou da questão funcional do enfermeiro e da questão energética do acupunturista. Juntando os dois, né? Isso é um diferencial, com certeza. E isso para o paciente e para os resultados. Também, né? Porque muitas queixas que os pacientes trazem não são detectáveis por nenhum meio. Não é detectável pelo exame de sangue, não vai sair nas hemácias, não vai sair em números de célula nenhuma, não vai sair no raio-x, numa tomografia, numa ressonância, seja lá no que for, né? Muitas vezes o que as pessoas sentem estão em outro âmbito, que não é no âmbito físico só. A somatização disso pode estar já nessa casca, porque é aqui que eu tenho lugar para mostrar o que eu estou sentindo. Mas a raiz disso normalmente está em outro âmbito da nossa vida, né? Que não é só essa casca, e é nesse âmbito que a acupuntura atua. E aí, quando eu junto o que eu sei dessa casca com o que eu sei, adquirindo, o conhecimento adquirido por meio da acupuntura, nesse outro âmbito, eu junto essas duas coisas, o meu tratamento, ele é maravilhoso. E é, gente, tá? Porque é aquela pessoa que fala assim, eu já passei por inúmeros especialistas, já passei por vários tratamentos, já tomei vários medicamentos e não tenho resultado adequado. Continuo com o mesmo problema, continuo da mesma forma. E quando vem se tratar com um acupunturista, a pessoa olha e fala assim: nossa, o que você fez? Como assim? Você conseguiu, em tão pouco tempo, melhorar a minha situação de dor, de desconforto, de ansiedade, de estresse, de depressão, de tristeza, de enxaqueca, de dores pelo corpo? Não importa muito qual é a queixa. Quando a gente compreende que eu só tenho essa casca para mostrar o que eu estou sentindo, e eu preciso compreender essa casca, claro, tá? Mas eu preciso compreender o que está além dela, e a acupuntura te dá isso. Quando a gente junta essas duas coisas, o diferencial disso no tratamento para o nosso paciente é incrível. Tá? É aquele paciente que fala para todo mundo: vai fazer acupuntura porque ela resolve. E não é só que é a acupuntura que resolve, é porque você, com o corpo de conhecimento adquirido, consegue administrar esses dois lados do ser humano, o seu lado físico e o seu lado emocional, o seu lado energético, o seu lado mais sutil, que normalmente é o lado mais afetado e que é o lado que a gente não consegue ver no raio-x. E aí as pessoas falam: o médico falou que eu não tinha nada, que ele não sabia o que eu tinha. Vários pacientes passaram comigo assim: o médico me mandou até procurar um psiquiatra, mandou eu tomar um remedinho para ver se eu melhorava. E, na verdade, a pessoa não precisa, muitas vezes, de nenhuma terapia assim, tão agressiva, tomar remédios, por exemplo, tá? Precisa só que você compreenda em que nível essa desarmonia, esse desequilíbrio todo está, e que, compreendendo isso, através do corpo físico, você consegue mexer, mobilizar essas energias e trazer para o seu paciente o que ele vem buscando há muito tempo em várias terapias com vários profissionais. Tá? Então, isso é um diferencial. E o nosso paciente é incrível isso, porque eu falo que é incrível, gente, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu faço isso há muitos anos. Eu não faço só pelos outros, eu faço em mim, eu faço na minha família, eu faço no meu filho, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelos resultados que toda essa terapêutica traz. Quando você compreende não só o que você está vendo aqui, tá? Mas você compreende de onde isso está vindo e como é que a acupuntura atua nesse nível tão mais sutil, que é a raiz do seu problema. E quando você atua na raiz, acabou. Você atuou na raiz, você
ou minimiza aquela situação ou resolve aquela situação. Não tem muito outras coisas para a gente ficar elucubrando. Ou você minimiza demais a situação, né, física do seu paciente, ou você resolve aquela situação. Uma das duas coisas vai acontecer. Tá? E aí é assim que a gente vai mostrando para o nosso paciente, né, que um tratamento que não é medicamentoso, você não precisa injetar nada, né? Você não precisa dar nada para ele, a não ser ele se envolver com a terapêutica, ele compreender e ele participar dessa terapêutica. Isso é uma coisa que nos âmbitos normalmente assistenciais é muito mais complicado do que no âmbito da acupuntura. Quando a gente fala de adesão de paciente, no âmbito da acupuntura, os pacientes costumam ser muito mais aderentes, porque ele vem buscar a acupuntura como último recurso. Ele não tem mais para onde ir. Tá? Então, eles aderem muito a toda orientação que você faz, a toda orientação que você dá, e o resultado que eles conseguem em pouco tempo, muitas vezes, em questão de 2 semanas, 3 semanas, são resultados que eles não tiveram em 10 anos buscando tratamento em outros lugares. Tá? E eu não estou falando isso, gente, só porque eu gosto, não. Eu estou falando isso porque eu vivencio na pele isso, sabe? De tratar pessoas que estão muito próximas a mim e ver resultados muito, muito, muito bons. Show de bola, Cris. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Você já falou muito. Eu já falei demais, eu sou uma pessoa que fala. Foi. Não, mas falou muito, eu ficaria a noite toda aqui. Porque eu estou muito feliz, porque assim, o objetivo foi para lá de alcançado, né? Como eu falei para você, Cris, o objetivo é a gente pegar esse pessoal da enfermagem, que muitos não têm o conhecimento ainda do campo de atuação que eles têm junto com a acupuntura, né? E falar um pouco de legislação, falar um pouco dessa vivência sua, né? Um conhecimento fantástico. Eu lamento muito pela que a quantidade de pessoas, enfermeiros, que não compareceram. Mas, como eu sou muito bonzinho, eu estou gravando e vou disponibilizar isso aí no grupo do YouTube, porque realmente é imperdível, sabe? Porque é uma coisa que eles precisam conhecer, né? Foi muito legal, foi muito descontraído, muito enriquecedor. Eu adorei, e eu queria que todo mundo que está aqui tenha gostado muito, porque, assim, sabe, você passou aquilo que a gente mais admira, que é quando a pessoa faz algo com amor, por amor, né? E que fala das coisas porque vivencia. É diferente de um profissional que só lê, só estuda, sabe tudo, né? Data, sabe tudo, mas não tem a vivência. Então, assim, essa é uma exigência e um diferencial que a gente tem dos nossos professores, que eles têm que ser acupunturista, né? Porque eles vão falar, eles vão ensinar, mas vão falar de uma vivência que existe, né? No dia a dia do consultório, do atendimento, na família, onde é que seja. Então, isso é importantíssimo. Cris, eu lhe agradeço do fundo do meu coração. Sim, deixa aí fale bem rapidinho sobre esse grupo que você tem, né? Deixe seu contato do Instagram, porque aí o pessoal vai estar em contato com você e a gente vai trazer você no próximo ano para fazer cursos aqui presenciais. Nossa, eu vou adorar, eu adoro fazer cursos. Gente, assim, rapidinho, então, só para a gente finalizar, eu vi aqui nas perguntas alguém colocando qual é o grupo de estudo multidisciplinar. Esse grupo multidisciplinar, depois eu vou passar tudo para o Estênio e ele põe aí no grupo, eu sei que vocês têm um grupo e, né, ele pode trazer isso melhor, mas o grupo maior de pesquisa, que é multidisciplinar, ele se chama Estudo de Práticas Complementares em Saúde, e ele é um grupo de pesquisa que está dentro da Escola de Enfermagem da USP. Se você for lá no site da Escola de Enfermagem da USP e procurar por grupos de pesquisa, você vai encontrar esse grupo. Para entrar nesse grupo de pesquisa, você precisa fazer uma solicitação ao coordenador desse grupo, tá? E aí tem lá o e-mail do coordenador, você
escreve um e-mail dizendo, pode dizer, olha, assisti uma conversa com a Cristiane, que é participante do grupo, eu sou participante ativa do grupo, e que você gostaria de participar do grupo, tá? As pessoas que participam do grupo são convidadas a desenvolver projetos de pesquisa. Então, você pode começar participando, ver o que todo mundo está falando, e você é convidado já a começar a elaborar um projeto de pesquisa que pode ser desenvolvido ali ou no âmbito da sua universidade, no lugar que você estiver. Tá? Então, ali você vai discutindo os subsídios da pesquisa conduzida envolvendo aí as questões de terapias complementares. Então, esse é um grupo. O outro grupo que o Stênio me pediu para falar é um grupo chamado Raciocínio Clínico e Diagnóstico pela Medicina Tradicional Chinesa. Ele é um grupo que está dentro da página do meu Facebook, que se chama Acupuntura, Teoria e Prática. Essa página ela é aberta, não precisa pedir nada, tá? É só entrar lá e ver o que é que tem lá, tá? Tem bastante material que eu produzo nas minhas horas livres, porque eu tenho, assim, bastante atividade, né? Então, eu produzo bastante material, principalmente de perguntas que as pessoas me fazem, tá? Como que eu faço para administrar o meu estresse usando acupuntura? E aí, às vezes, a pessoa, ela não sabe muito de acupuntura, então eu ensino uma técnica, um jeito dela mexer com alguns pontos do corpo que vai ajudar ela a dormir melhor, reduzir um pouco o estresse, ansiedade, enfim. Tem várias coisas nessa página chamada Acupuntura, Teoria e Prática. Dentro dessa página do Facebook, eu tenho um grupo de estudos, ele é um grupo fechado para pessoas que querem discutir os assuntos relacionados especificamente a casos clínicos, tá? Então, eu montei esse grupo, e esse grupo, ele discute casos clínicos, então, vários casos de pacientes com os quais os acupunturistas ali, ou até alunos ainda, tem muito aluno lá no grupo, estão com pacientes que estão com dificuldade de fazer diagnóstico, de estabelecer terapêuticas. Então, dentro desse grupo, a gente discute esses casos, a gente propõe diagnósticos prováveis, mais possíveis, e propõe aí terapêuticas, tá? Então, esse é um outro grupo que eu conduzo. Ele é recente, ele tem menos de um ano. Ele foi aberto por solicitação mesmo das pessoas, mas por que você não abre um grupo para discutir? Então, eu abri esse grupo, ele é fechado, não está lá na página aberta, porque ele tem assuntos muito específicos. Lá no Instagram, eu tenho uma página também, nem sei se chama página no Instagram, né? Mas, enfim, que se chama Eu.Cristiane Santos. Você vai colocar meu nome e você vai me localizar por lá. Essa do Instagram, gente, é a mais nova de todas, porque até 2016, 2017, eu não tinha nenhuma rede social, eu era bastante feliz, na verdade, né? Porque depois você tem rede social, você tem que ficar alimentando as redes sociais, e aí é um pouco complicado, né, para mim, que desenvolvo várias atividades, enfim. Então, o Instagram é o local mais recente que eu tenho, tá? Ele deve ter uns 6 meses, então vocês vão encontrar algumas coisas lá também, eu vou postando várias coisas que eu faço, em aula, em gravações, enfim, tem bastante coisa lá também. Tá? São as formas aí de vocês poderem me encontrar, tirar dúvidas, se quiserem tirar dúvidas com relação à prática mesmo, né, da acupuntura, ou outras dúvidas com relação aí, se você já estiver fazendo acupuntura, em relação ao próprio assunto da especialidade, tá bom? Ótimo, Cris. Muitíssimo obrigado. Gente, obrigado a todos. Eu que te agradeço. Foi maravilhoso. E, quem sabe, em breve a gente vai ter outras, né? Sobre estética, né? Vamos falar alguma coisa depois sobre fibromialgia, que é uma coisa que me interessa muito. E a gente pode até preparar um curso sobre fibromialgia, né, Cris? Podemos. A gente já preparou, já fiz algumas discussões no grupo, já fiz um curso há um tempo atrás, a gente pode retomar ele. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Valeu, Cris. Boa Valeu a todos. noite. Tchau, gente. Valeu Obrigada. Tchau, mesmo. tchau.